Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã. Essa manhã maravilhosa, onde contemplamos a presença de Deus. Daqui a pouco, todas as igrejas que pregam a palavra de Jesus, que creem no Evangelho de Cristo, eles vão estar iniciando a escola bíblica dominical. E ela costuma começar de 8h30 às 9 horas da manhã. Eu digo para você, meu irmão, digo para você, minha irmã, vá à escola bíblica dominical para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho do livro de Abacuque. Um livro muito importante, onde o profeta Abacuque questiona a Deus, faz perguntas a Deus a respeito do sofrimento que o povo está passando. E Deus responde todos os sofrimentos ao profeta Abacuque. O livro de Abacuque são 3 capítulos. O primeiro é o questionamento e a resposta de Deus. O segundo também é outro questionamento e as respostas de Deus. Os ai de Deus. São 5 ais que Deus dá. E o terceiro é a grande e maravilhosa oração que Abacuque faz para o Senhor. Livro de Abacuque. Vamos orar, pedir para o Espírito Santo para nos ensinar esse livro. Pai Santo, poderoso, Criador do céu e da terra, estamos totalmente na dependência de Ti. Abençoa, santifique e purifique esse irmão que está tendo a oportunidade, como eu estou tendo, em aprender o livro de Abacuque. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa, santifica a vida do irmão, que o irmão possa entender esse livro, entender o que o Senhor deseja para nós, entender todo o seu mover, todo o seu agir na vida da gente. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém. Livro de Abacuque. Naum, Miqueias, Naum, Abacuque. Glória a Deus. Nós vamos fazer um panorama completo, bem esboçado, bem simplificado. Vamos fazer a exposição de alguns textos para nós entendermos como é que o que o Senhor quer conosco. Vamos fazer uma introdução e o contexto histórico do livro de Abacuque. O autor é o próprio profeta Abacuque. A Bíblia fala só 2 vezes, e é no próprio livro de Abacuque que fala a respeito desse profeta. Então fala pouca coisa a gente sabe do profeta Abacuque. A gente deduz pela Bíblia, algumas passagens, que Abacuque foi um profeta, porque a própria palavra fala que ele foi um profeta do Senhor, que conversou com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Só vou tirar esse. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aí, glória a Deus. Uma luz que estava aqui da janela, aleluia. O nome de Abacuque, o profeta, o autor é o Abacuque. O nome de Abacuque significa abraço ou abraçador, que é o significado do nome dele. A data do cenário é provavelmente lá para 612 a 589 a.C. Teve esse acontecimento no final do período do reinado de Judá. No final, pouco antes da invasão babilônica. Então foi antes do rei Nabucodonosor ter invadido e conquistado o reino de Judá. Esse período foi um período de grande, imensa corrupção interna dentro do povo de Deus.
dentro da casa de Deus. A ameaça externa estava iminente, estava para acontecer, quando Deus levantou o profeta Abacuque. É uma coisa peculiar, uma peculiaridade do livro de Abacuque. Diferente da maioria dos profetas que o Senhor levantou na palavra do Senhor, que falam de Deus para o povo, né, que é o intermediário, né? O profeta, ele fala dele para o povo. Abacuque fala a Deus, não de Deus para o povo. Ele fala a Deus sobre o povo. Então, Abacuque tem uma conversa com Deus. Ele faz uma oração ao Senhor. Ele questiona sobre o silêncio e aparentemente a inação, a falta de ação de Deus sobre todos os acontecimentos que estavam acontecendo na época. O livro é um intenso diálogo entre o profeta e Deus. É um diálogo teológico, um debate de fé do profeta com Deus. A estrutura do livro é 3 capítulos. O livro pode ser dividido por 3 partes, que reflete um diálogo entre o profeta e Deus. A primeira parte é o primeiro diálogo que o profeta tem, lá no capítulo 1. O profeta questiona Deus pelo mal interno que estava acontecendo dentro do arraial, dentro da igreja, dentro da casa, no meio do povo. Abacuque queixa a Deus. Capítulo 1, versículo 2. Vamos ver? Abacuque fala assim com Deus: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver iniquidade e ver vexação? Várias perguntas que Abacuque faz. Porque a destruição e a violência estão diante de mim, há também que suscite a contenda e o litígio. Abacuque continuou questionando Deus. No versículo 4, ele queixa com Deus: por que essas causas a lei se afrouxa e a sentença nunca sai? Por que o ímpio cerca o justo? Ele estava questionando Deus, porque Deus estava deixando acontecer isso. E sai o juízo do pervertido, né? O julgamento do pervertido, das pessoas do mundo, no meio do arraial, no meio do seu povo. O profeta clama a Deus questionando por que ele permite tanta violência no meio do povo, tanta injustiça, tanta perversão da lei em Judá. Por que estava acontecendo isso dentro da casa de Deus? O profeta faz uma pergunta bem diretamente a Deus: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Ficarei aqui, clamarei eu, e tu não me escutas. Meu irmão, muitas das vezes, as coisas do Senhor não são não são do jeito que nós pensamos. Não acontece conforme nós queremos. O querer do Senhor não é o nosso querer. Agora, o nosso querer tem que estar debaixo do querer do Senhor. Vocês estão entendendo isso? E muitas das vezes o profeta ali, homem de Deus, homem correto, homem reto, estava questionando o Senhor, sem entender por que estava acontecendo aquela situação no meio do arraial, dentro da casa de Deus, dentro da igreja. A partir do capítulo, a partir do versículo 5, Deus começa a responder o profeta. O que eu vejo aqui, irmão, que Deus vai te responder. Se você for sincero, se você for honesto com Deus, se você for honesto com seus irmãos dentro da casa de Deus,
se você for sincero dentro da sua casa, do seu lar, com o seu esposo, ou com sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, com seus vizinhos. Tudo que você questionar o Senhor vai te responder. E a resposta do Senhor vem do capítulo 5 ao 11. Vamos dar uma extensão a essa resposta do Senhor? A partir do capítulo 5, Deus fala assim com Abacuque: vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Então Deus está falando, fica tranquilo, Abacuque. Tudo que está acontecendo está debaixo da minha mão, está debaixo da minha vontade, está debaixo da minha soberania. Porque eis que suscito os caldeus, os inimigos, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir as moradas não suas. Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo. Os caldeus significa, irmão, as pessoas do mundo, as pessoas que perseguem os cristãos, as pessoas que perseguem a igreja de Cristo hoje, são os caldeus hoje. As pessoas que não proferam Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Versículo 7. Horrível e terrível, delas mesmas sairá o seu juízo e a sua grandeza. Deus está usando aquele povo para fazer juízo ao seu povo. Porque muitas das vezes nós estamos não sendo condizentes à palavra de Deus. Estamos fazendo errado. Estamos buscando as coisas erradas, não buscando o que Deus nos ordena. Então Deus tem que fazer um juízo conosco, dentro da casa, consertar o arraial. E muitas das vezes é lá de fora. Então o mover é de Deus. O mover não é seu, não é dos irmãos da igreja, é do Senhor. A soberania é de Deus. Versículo 8. Os seus cavalos são mais ligeiros do que o leopardo e mais perspicazes do que o lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias e se apressam a comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente, e eles, a congregação, os cativos como areia. E olha só, tudo que vai acontecer com esse povo idólatra, esse povo ruim, que vai fazer a justiça de Deus no meio do povo de Deus. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria, eles se rirão de toda a fortaleza, porque amontoarão terra e tomarão. Para finalizar, Deus falando com Abacuque no versículo 11. Então passarão como um vento, e pisarão e farão culpados, atribuindo este poder aos seus deuses. Então Deus permitiu que os caldeus invadissem o povo de Deus e fizesse essa zombaria, essa humilhação toda pelo povo. Para quê? Porque o povo estava totalmente se desviando dos caminhos do Senhor. Não estava obedecendo à vontade de Deus. Deus, ele surpreende o profeta com essa resposta. Do capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 11. Sua resposta não é sobre purificar, como o profeta estava pensando. Aquela purificação em Judá, internamente em Judá, mas sobre trazer um agente de juízo externo. Trazer um povo ímpio, um povo mau, um povo corrupto, um povo que adora vários deuses, para fazer um juízo no meio de Judá, no meio do seu povo. Os caldeus, irmãos, são os babilônios, são o povo inimigo de Deus. Eles descrevem esse povo como
feroz, Deus fala isso, ele é feroz, impetuoso, um exército irrepreensível, um exército totalmente violento, mas que virá a ser instrumento de juízo divino. Assim diz o Senhor na primeira conversa de Abacuque com o Senhor. Aí nós vamos à parte 2 do livro de Abacuque, que é o segundo diálogo. É o mal externo, esse povo entrando dentro da casa de Deus. Capítulo 1, a partir do versículo 12. A palavra de Deus diz assim: não és tu deste sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, não nos morremos, ó Senhor, para o juízo, e puseste, e tu, rocha, o fundaste para castigar. E capítulo 2, versículo 1, Abacuque fala de novo com o Senhor: sobre a minha guarda estarei. Quer dizer, Abacuque entendeu o que Deus falou com ele. E ele ficou em prontidão para aquela situação que ele estava vivendo naquela época. Aquele levante do inimigo contra totalmente o povo de Judá, para fazer juízo dentro da casa de Deus. E sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então, meu irmão, que nós aprendemos com esse segundo diálogo que Abacuque tem com o Senhor. Ele ficou prontificado. Venha então os inimigos. Nós lutaremos. Nós consertaremos a nossa casa. Nós entregaremos na mão do Senhor o juízo. Nós vamos nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados. A segunda queixa de Abacuque, que começa do capítulo 12, vai até o capítulo 17. Só questionar o 13. Tu és tão puro de olhos, que não pode ver o mal, e vexação dos podes contemplar. Pois olhas para o que procede aleveitosamente, te cala-se quando o ímpio devora aquele que é mais justo que ele. E continua questionando Deus. Então, quer dizer, o problema está sendo bem maior do que era o primeiro diálogo que ele teve com o Senhor. Versículo 14. E farias os homens como os peixes do mar, compara os animais, como os répteis que não têm quem que o governe. Ele a todo levanta com o anzol, e apanha com a sua rede, e ajunta a sua rede varredora. Por isso ele vem, alegre-se e se regozije. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso a sua adaga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Para finalizar, Abacuque continua conversando com o Senhor até o versículo 17. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Agora o problema era ainda muito maior, porque o versículo que nós lemos, ele fala assim: como um Deus santo e puro pode usar um povo mais ímpio que Judá para castigá-lo? Ele questiona Deus, ele pergunta a Deus: por que olhas para que os procedes traiçoeiramente e te calas enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? No segundo diálogo, a situação piora para o profeta. Abacuque está perplexo com a situação, com a aparentemente contradição na justiça de Deus. Praticamente ele está sem entender nada que está acontecendo, mas ele está prontificado a lutar
no favor de Deus. Porque no capítulo 2, versículo 1, nós vemos a postura do profeta. Sobre a minha guarda estarei. Ele diz assim: sobre a fortaleza me apresentarei. É assim que nós, servos de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, temos que fazer na obra de Deus. Sempre estar prontificado. E vigiarei para ver o que fala comigo, aguardando a resposta do Senhor, não das pessoas, não das circunstâncias, não da situação. E como é que nós aprendemos hoje, nos dias de hoje, trazendo os dias de hoje? Estudando a palavra, entendendo a palavra, guardando ela dentro do nosso coração, buscando o Senhor em oração, santificando todos os dias a nossa vida, porque o Senhor fala conosco. Ele decide se colocar em uma torre de vigia. Faça isso, adotando uma postura de espera atenta. Quem aguarda no Senhor, quem tem a postura de esperar no Senhor, não comete pecado, não cai com esse mundo. A expectativa pela resposta que Deus poderia dar. A palavra de Deus diz assim: atentamente olharei para ver o que ele dirá. Faça a mesma postura de Abacuque. Tenha a mesma postura. E a terceira parte é a resposta solene de Deus. São os ais do capítulo 2. Deus responde ordenado, que Abacuque escreve a visão em tábuas, para que seja claramente e acessível para todo o povo. O cerne da resposta é entendimento, o princípio da fé. Capítulo 2, versículo 4. Princípio da fé. Eis que a sua alma se inclina, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Querido irmão, esta é uma coluna vertebral do livro de Abacuque. É um pensamento do Novo Testamento da palavra de Deus. Citado lá em Romanos, citado lá em Gálatas e citado lá em Hebreus. É a conexão do livro de Abacuque com o Novo Testamento. O apóstolo Paulo usa o livro de Abacuque para ensinar a igreja de Cristo. Em Romanos, em Gálatas, lá em Hebreus, a palavra de Deus fala. A resposta para o dilema é: o justo viverá pela fé, não pela obra. Hoje nós vivemos, irmão, pela fé. A obra é consequência da nossa fé. Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar: monte, passe para o outro lado, e o monte vai passar. Se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, Deus vai estar com você. E a consequência dessa fé vai ser a obra de Deus. Enquanto os ímpios estavam dominando os babilônios, eles são arrogantes, eles não são retos. O justo deve confiar na soberania e no tempo perfeito de Deus, mesmo sem entender. Mesmo sem entender nada que está acontecendo na sua vida. Vemos no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 20, os 5 ais contra os inimigos. Deus se levanta, faz justiça a todos os inimigos de Deus. Deus estava fazendo sua justiça com seu povo, usando os inimigos de Deus. Porque o povo não estava escutando o Senhor, não estava obedecendo as leis de Deus. Mas depois que Deus fez a justiça, Deus lançou 5 ais contra o inimigo de Deus.
Deus garante que o juízo também virá sobre todo opressor de Babilônia. O juízo de Deus está soberano todos os opressores da Babilônia. Sobre todas as pessoas da terra. Todas as pessoas que estão fazendo isso. Ninguém ficará impune da mão de Deus. Engano a pessoa achar que vai ficar impune da mão do Senhor. 5 maldições, uai, são proferidas contra a sua conduta. O primeiro ai, o conquistador ambicioso. Abacuque capítulo 2, versículos 5 a 8. É o primeiro ai. A palavra de Deus diz assim: tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo que não se contém, que alarga como um sepulcro o seu desejo, faz qualquer coisa por causa dos desejos da carne. Não é se entrega ao vinho. Assim que está falando o Senhor. Como a morte, que não se farta, nunca está satisfeito, só quer fazer o mal. Ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Até o versículo 8. Não levantarão, pois, todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele. Deus lança, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando, daquele que se carrega a si mesmo de dívida. Não se levantarão, de repente, a que te hão de morder, e não despertarão os que te hão de abalar, e não lhes servirás tu o despojo. Deus fala. Primeiro ai do ambicioso. E no versículo 8, para finalizar: visto como desponjastes muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, porque por causa do sangue do homem e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Por saquear nações e acumular despojo dos injustos. Deus fez justiça às pessoas ambiciosas, que estão no meio do arraial, que estão no meio do povo de Deus. O que esse ai significa nos dias de hoje? Quantas pessoas, irmãos, estão na casa de Deus, ambicioso, com ambição, com outros pensamentos. Até começa com boa intenção. Mas o Senhor é um Senhor honesto, é um Senhor soberano. Você vai prosperar, você vai dar certas coisas na sua vida. Aí a pessoa fica ambiciosa dentro da casa de Deus. Esse primeiro ai é para os ambiciosos. O segundo ai, para o conquistador ganancioso. As pessoas gananciosas. O primeiro ai é os ambiciosos. O segundo ai é os gananciosos. A partir do versículo 9 até o versículo 11. 9 ao 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, coisas ilícitas, coisas impuras, coisas que não prestam, para pôr em seu ninho no alto, a fim de se livrar da mão do mal. Vergonha maquinaste para a sua casa. Uma vergonha. Deus está fazendo juízo a essas pessoas gananciosas. Destruindo tu e muitos povos. Você está destruindo você e toda a sua casa. Toda a igreja. Pecaste contra a tua alma. É um pecado, irmão, ser ganancioso. Versículo 11, para finalizar. Porque pedra clamará da parede,
e a trave lhe responderá do madeiramento. Por tentar garantir sua segurança, tanto dentro da sua casa, como dentro da casa de Deus, através de ganância e de opressão. O ai do Senhor vai chegar a você. Terceiro ai. O ai do conquistador violento. Pessoas que não têm escrúpulo, são violentos. A partir do versículo 12 até o versículo 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Pessoas que vivem oprimindo as pessoas, matando as pessoas dentro, matando almas dentro da casa de Deus. São pessoas violentas. Assim diz o Senhor. Eis que não venho do Senhor dos Exércitos, que o povo trabalhe para o fogo e o homem se canse pela vaidade. Pessoas vaidosas. Pessoas preguiçosas. Porque a terra se enchará do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus vai fazer justiça para essas pessoas, esses conquistadores violentos, por construir cidade com sangue, com crime. Abacuque, nesse conquistador violento, ele tem uma visão final e gloriosa. A terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor. Cuidado você que é violento, com as águas que cobrem o mar. O ai do Senhor está sobre essas pessoas. O quarto ai, os conquistador desumanizador. As pessoas desumanas, que não vê o problema do seu próximo. A partir do versículo 15. Ai daquele que dá de beber aos seus companheiros. Tu que lhes chegas o teu obre e embebedas, para ver a sua nudez. É o pecado. Serás farto de ignomia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircuído. Não vão fazer parte do povo de Deus. O cálice da mão direita do Senhor se voltará sobre ti. A mão do Senhor, o juízo do Senhor está sobre você. Conquistador, desumanizador. Finalizar versículo 17. Porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a destruição dos animais ferozes os assombrará por causa do sangue do homem e da violência, para que a terra dê a cidade toda e os seus moradores. Aleluia. Por embebedar e violentar os seus vizinhos, violando sua dignidade humana. Você que é desumano, que não tem piedade pelo seu próximo, que quando o seu próximo está no pior, está no pecado, em vez de você levantar o irmão, você pisa mais, você lança mais coisa errada para cima dele. O ai do Senhor está sobre você. Quinto, último ai, é o ai do conquistador idólatra. A partir do versículo 18. Que aproveitará a imagem de cultura que esculpiu o seu artifício? As coisas que você idólatra nesse mundo, você não vende, não troca, não doa, fica acumulando idolatria às coisas, às pessoas, separando pessoas na sua vida, idolatrando,
e as imagens de fundição que ensina mentira, al artifício confie nas obras, fazendo ídolos imundos. Ai! Quinto ai, conquistador do idólatra. Ai daquele que diz pau acorda e pedra muda, desperta. Por isso ensinar. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há Espírito. O Senhor não está contigo. O Espírito do Senhor não está com essas pessoas. Elas estão sendo enganadas. Ai, conquistador idólatra. A idolatria é até dentro da igreja. Tem pessoas que idolatram o pastor, idolatra algum missionário, algum obreiro. Realmente, são homens de destaque. São homens que se destacam na obra de Deus. Eles merecem os nossos méritos. Mas a nossa idolatria, só Jesus. A toda a honra, a toda a glória e todo o poder. Esses homens que se destacam na obra de Deus, são homens que buscam a face do Senhor. Que viram as costas para esses ais. Que vivem correto com o Senhor. Você vai glorificar o nome do Senhor por isso? Para finalizar, versículo 20. Mas o Senhor está no seu santo templo. Deus está vendo tudo, irmão, que você está fazendo. Cale-se diante dele toda a terra. Não aceite isso na sua vida mais. O quinto ai, por adorar ídolos mudos, feitos por suas próprias mãos. Afaste isso do Senhor. O contraste final é poderoso. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Deus está na casa de Deus. Ele é presente no meio de Deus. Cala-se diante dele toda a terra. A solução é o silêncio reverente diante de Deus. Cale-se e peça perdão ao Senhor. E acerte sua. E para finalizar esse estudo, no capítulo 3, nós vemos a quarta parte, a oração de Abacuque, o questionamento, a adoração, a jornada intelectual e espiritual que o profeta, que você, meu irmão, tem que fazer. Abacuque culmina em todas as orações, mais sublime no capítulo 3, a petição de avivamento à sua obra. Ele pede que Deus revele o seu poder. Aviva a sua obra, em meio aos anos das tribulações, pedindo também a misericórdia de Deus. A teofania, quer dizer, a manifestação do poder de Deus. No versículo 3, capítulo 3, versículo 3 a 15, Abacuque descreve poeticamente Deus marchando pela sua história como um guerreiro divino. Ele relembra grandes feitos em Êxodo, mostrando que Deus nos age agora, nesse momento. Ele pode avivar nossa obra agora. Mesmo Deus Todo-Poderoso em toda a história. É uma fé inabalável que nós temos que ter. A confissão inabalável pelo avivamento do Senhor no meio da casa de Deus. Fazemos essa oração sempre, hoje. O capítulo 3 é o clímax do livro. Mesmo diante da notícia da invasão, a fome iminente no meio do povo, Abacuque professa ao Senhor, grita ao Senhor, ainda que a figueira não floresça. O profeta faz uma declaração de fé absoluta. Fé, firmamento daquilo que não se vê e não se toca, mas a gente crê. Então, pela fé, ainda que a figueira não floresça, não está acontecendo nada no meio da nossa congregação, toda a vida me alegrarei no Senhor. Assim diz o Senhor. Exultarei no meu Deus da minha salvação. A sua alegria está na circunstância que Deus pode trazer. Na força inabalável do Senhor. Eu queria dizer para você que a oração de Abacuque, Deus inclinou os seus ouvidos e colocou sua mão poderosa sobre aquele povo. E ele respondeu ao profeta. Eu queria dizer, faça a oração ao Senhor. Arrependa do seu pecado. Volte
a casa do Senhor. Livro de Abacuque, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nos ensina a nós aproximarmos de Deus, afastarmos do pecado, porque até o próprio povo ímpio pode entrar nas nossas fortalezas, se nós permitirmos. Mas se nós orarmos ao Senhor, buscarmos a face do Senhor, Deus Todo-Poderoso vai estar com sua mão, seus olhos sobre nós. Receba esse estudo em nome de Jesus. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam estar com você, irmão. Que a graça de Deus possa permanecer na sua vida. É isso que pedimos ao Deus essa manhã maravilhosa. Vá à casa de Deus, vá à escola bíblica dominical, aprender a palavra de Deus, que é onde é o caminho, é o alicerce da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Quero orar pela sua vida. Deus, Pai Santo, Poderoso, obrigado, Senhor, por esse estudo maravilhoso, que o irmão possa entender o que o Senhor deseja na vida dele, na casa dele, na família dele, no trabalho dele. Abençoa, santifica a vida do irmão. Tenha um bom dia na luz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.